Puf. Amados, vamos lá, vamos conversar nessa aula de hoje sobre as ideias de Aristóteles. Quem foi esse teórico, tá certo? É válido lembrar para vocês que ele é dono de um período, tá? Aristóteles, ele se destaca no período sistemático, tá certo? E é com ele que as coisas passam a ser sistematizadas. Então, tudo aquilo que foi dito pelos pré-socráticos, pelo filósofo Platão, e até mesmo por Sócrates e os sofistas, passa a ser sistematizado aqui. De que maneira? Como que Aristóteles vai realizar essa sistematização? Então, vamos lá. O que é que ocorre? Na verdade, Aristóteles ele foi um discípulo e foi um crítico, tá? As contribuições de Platão, em especial de Aristóteles, tá, foram decisivas para o pensamento ocidental. E por quê? Lembre-se que a função dos primeiros filósofos, tá, dos pré-socráticos, a função deles era única e exclusivamente apresentar um conhecimento racional sobre o surgimento da natureza, diferentemente das questões da teogonia, que explicava o universo por uma via religiosa. Então, Platão e Aristóteles, eles podem ser considerados os fundadores do pensamento ocidental. Por quê? Porque quando chega o período socrático, né, houve uma virada humanística. Não esqueçam disso. Que foi essa virada humanística? As preocupações agora dos teóricos não eram mais única e exclusivamente com a natureza, e sim em mostrar de que forma o ser humano poderia conhecer as coisas. E aí é nesse contexto, passando pelo período socrático até chegar aqui no período sistemático, Aristóteles, apesar de ter sido discípulo de Platão, e daí esse termo discípulo e crítico, tá? Essa é uma linguagem bem diferente, gente, que eu coloquei nesse material para que vocês possam compreender esse momento aqui. Então, na verdade, Aristóteles, ele foi discípulo de Platão, mas ele, vamos dizer assim, criticou algumas coisas que foi feito pelo seu mestre. É tanto que ele não repetiu Platão, e sim se opôs a pontos importantes das ideias do seu mestre. Então, cuidado, nem sempre um discípulo, de alguém, ele vai levar adiante aquilo que, da forma como o seu mestre enfatizava as coisas. Ele tende a melhorar ou ele tende a repetir. No caso de Aristóteles, ele vai melhorar algumas coisas que poderiam ter sido feitas por Platão e que Platão não fez, tá certo? Então, é nesse processo que nós conseguimos ver a postura do filósofo, né, em mudar algumas coisas. E que coisas foram essas? Gente, a principal característica de Aristóteles, a Platão, foi dirigida contra a doutrina das ideias. Que na visão de Platão, por exemplo, o mundo sensível ele era um mundo, tá, que não trazia conhecimento ao homem, que induzia o homem ao erro. Então, é nessa circunstância que Aristóteles ele vai ser contra a doutrina das ideias, que seria incapaz, na visão de Aristóteles, essa teoria ela seria incapaz de explicar o motivo de haver tantos exemplares de uma mesma ideia no mundo. Por quê? O que é que significa isso? Na verdade, na doutrina das ideias, que era a teoria das formas, o mundo inteligível, de acordo com Aristóteles, ou de acordo com Platão, perdão, era um mundo em que o ser humano adquiria conhecimento, enquanto que o mundo sensível era um mundo que induzia o homem ao erro. Então, se é um exemplo que Aristóteles dá para essa questão, né, quando ele critica essa postura de Aristóteles, ele diz o seguinte: qual é o exemplo? Apenas uma ideia de peixes, mas por que existem vários peixes? Então, ao dividir essa realidade em dois mundos, um mundo sensível e inteligível, Platão teria eliminado os seres na visão de Aristóteles. Repetindo,
Na visão de Aristóteles, a teoria das ideias, ou teoria das formas, que foi uma das coisas mais enfatizadas na literatura platônica, na visão de Aristóteles, quando nós temos a ideia de algo, essa ideia ela tem que ser, vamos dizer assim, possível de classificação. O que é que significa isso? Eu vou dar um outro exemplo. Eu poderia dizer aqui para vocês pensar em um cavalo, em um animal cavalo. A ideia que todo mundo tem de um cavalo, por exemplo, é que ele tem quatro patas, quatro patas, ele tem rabo, ele tem olhos, ele tem orelha, enfim. Mas se eu pedisse para vocês pensarem na ideia de cavalo, todos vocês pensariam em um animal cavalo, mas cada um pensaria numa característica diferente. Então, foi essa visão de Aristóteles em relação a essa teoria das ideias. Porque se nós temos ideias de algo, uma ideia de algo, de algum objeto, nós temos que entender que dessa ideia podem existir diversos exemplares dessa mesma ideia que a gente está apresentando para vocês. Essa foi a visão de Aristóteles, tá certo, pessoal? Até aqui tudo bem? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Alguma colocação? Podemos continuar? Por enquanto, não. Pode continuar, professor. Pois então, vamos lá. Continuar, professor. Qual foi a vida como essa... vamos conhecer um pouco, de Aristóteles, vida e obra desse filósofo. Aristóteles ele viveu há mais de 2000 anos, mas a sua filosofia ela continua sendo intensamente discutida e debatida. E isto por quê? Simplesmente este cara foi chamado de um filósofo. E por quê? Devido ao fato dele ter, vamos dizer assim, criado uma sistemática de ensino totalmente diversa de todos os teóricos que chegaram até aqui. E ele é dono de um período só. Então, lá na frente nós vamos entender que o ensino realizado na Academia de Platão, onde Aristóteles viveu por muito tempo ali, quando ele vai criar a sua escola, o Jardim do Liceu, ele já vai fazer uma série de transformações. E aí, essa coisa dele ser chamado o filósofo, vamos botar aspas e fechar, é o que revela a sua autoridade e sua influência decisiva sobre praticamente todas as áreas do conhecimento, inclusive as ciências naturais, que foram as investigações que não foram prestigiadas na Academia de Platão. Ou seja, o mundo registrado, ou vamos dizer assim, o conhecimento registrado na Academia de Platão, estava voltado única e exclusivamente para a questão do ensino inteligível, tá? A teoria das ideias, ela permeava, ela perpetuava dentro desse processo. Em Aristóteles, não. Aristóteles foi o primeiro filósofo na história da filosofia a tentar sistematizar todo o conhecimento que havia produzido antes dele. Por isso que ele é considerado por muitos o primeiro filósofo historiador da filosofia, tá certo? Ele é considerado por muitos críticos, tá, como o filósofo historiador da filosofia, o cara que sistematizou um conhecimento dos períodos anteriores. E, na visão de Aristóteles, o ser humano ele deveria aprender algumas ciências. E para que aprendesse essas ciências, se ele tivesse contato com esse ensino, ele delimitou os tipos de ciências pelas quais o ser humano poderia aprender, tá? E essa delimitação, Aristóteles ele organizou uma questão de hierarquia. Essas ciências elas foram classificadas em 3 tipos. E que ciências são essas? Como que funciona isso? Nós vamos falar agora para vocês. Na verdade, essas ciências elas foram classificadas da seguinte maneira: teóricas ou teoréticas,
nós estamos colocando com essa linguagem, por quê? Porque muitas vezes, quando vocês estão realizando estudos, vocês podem encontrar uma linguagem de ciências teóricas ou, em outros materiais, encontrar teoréticas. Então, essas ciências, elas são consideradas ciências superiores, tá certo? São as ciências que ele classificou como ciências superiores. Nós vamos ver por quê. As outras ciências são as ciências práticas, tá? Porque na visão de Aristóteles, o ser humano teria que saber praticar alguma coisa dentro do meio social. Inclusive, essa parte de artesanato é colocado dentro dessa questão aí, nós vamos ver depois. E, por fim, as poéticas, que eram as ciências inferiores às outras duas ciências, mas que também tinham a sua importância. Então, nosso foco agora vai ser explicar e caracterizar cada uma dessas ciências. Qual era a função dessas ciências, segundo Aristóteles? Então, amados, as primeiras ciências, tá? Que as ciências teóricas ou teoréticas, essas ciências produziam um saber universal. Esse saber universal, ele é válido em qualquer situação. Na visão dele, esse saber, ele é necessário e ele não pode ser de outro modo, tá certo? Já dá um exemplo para vocês. Essas ciências, elas são voltadas para a contemplação da verdade. Ou seja, nesse tipo de ciência aqui, na teoria, o indivíduo ele deveria primar pela verdade ao realizar algumas coisas dentro do meio social, tá? Então, toda vez que você vai resolver algo que você prima pela verdade, na visão de Aristóteles, isso é uma ciência teorética. É você apresentar algo que não envolve inverdades. E esse é um saber que, na visão de Aristóteles, todo ser humano tem que ter. Toda cultura tem que saber. Por isso que foi classificada como uma questão universal. Isso era algo que todas as pessoas deveriam ter em mente, tá certo? Então, na visão dele, ciências teoréticas. Até aqui, tudo bem? Alguma dúvida, alguma pergunta, alguma colocação? Ou podemos dar continuidade? Pode prosseguir, professora. Posso, né? Então, vamos lá. O sábio que se dedica a essas ciências, né, as ciências que você prima pela verdade, na visão de Aristóteles, o sábio que se dedica a elas, ele encontra um fim em si mesmo, pois o resultado de sua investigação não gera nenhum objeto exterior como uma construção ou uma escultura, mas beneficia sua própria alma. Então, na visão de Aristóteles, você falar a verdade, você realizar as coisas primando pela verdade, não é como você criar um objeto, como uma escultura, por exemplo, que você cria, deixa ali para ser exposta para alguém avaliar, tá? Alguém observar e pronto. Não. Mas você trabalhar com a questão teorética, primar pela verdade, essa é uma questão que beneficia a sua própria alma. Essa era a visão de Aristóteles. Então, aqui, você pode entender, ou melhor dizendo, observar a postura de Aristóteles diferente de Platão. Porque quando Platão ele enfatizou a questão do ensino verdadeiro oriundo de Sócrates, é válido lembrar que ele enfatizou essas questões no plano político, quando ele afirmava que quem deveria governar era somente um filósofo. Por quê? Porque esse teria condições de realizar um governo verdadeiro. E na visão de Aristóteles, a verdade não é algo que deveria ser trabalhada somente em uma questão política. Daí a ciência ser classificada em teorética, porque seria uma teoria universal trabalhada por todos. E aquele que primasse por essa verdade seria um sábio. E aí, esse tipo de ciência, na visão de Aristóteles, estava dividida em algumas disciplinas que poderiam ser trabalhadas e deveriam ser trabalhadas, inclusive dentro de uma estrutura escolar.
Porque é válido lembrar para vocês que se hoje nós estudamos numa escola dividida em modalidades de ensino, eu quero dizer para vocês que o primeiro teórico que se preocupou com uma escola dividindo aquilo que deveria ser estudado em momentos, podemos dizer assim, foi Aristóteles, tá? Eu até esqueci de dizer para vocês que na visão de Aristóteles, depois eu vou apresentar um material, um resumozinho para vocês a respeito disso aí. Na visão de Aristóteles, a escola deveria ser dividida em duas modalidades, o trívio e o quadrívio. Vou aproveitar esse momento para poder logo citar para vocês. No trívio, o aluno estudaria, o ser humano estudaria 6 anos, somente 3 disciplinas. E entre as disciplinas que ele deveria estudar nesse primeiro momento estava a questão da lógica e da retórica. Né? Depois nós vamos ver, eu vou classificar direitinho essas ciências para vocês. No quadrívio, o indivíduo estudaria 3 anos e estudaria somente 4 disciplinas. E entre as disciplinas do segundo momento, que eu recordo agora, era a questão musical, tá? A questão da arte estava envolvida. E lembre-se que, enquanto a visão de Platão e de Sócrates em relação à questão artística era uma visão de que as pessoas que faziam a arte, por exemplo, elas eram mentirosas, era uma maneira delas se esconderem atrás, né, dessa questão artística. Na visão de Aristóteles, não. A arte ela tem que ser trabalhada. É nesse momento que você vê uma produtividade do ser humano em criar algo diferente no meio. Foi essa a visão de Aristóteles. Então, entenda, apesar dele ter sido discípulo de Platão, mas ele vai apresentar uma proposta de ensino diferenciada. Então, na visão de Aristóteles, essas primeiras ciências aqui, elas estavam divididas em quê? Elas estavam divididas em metafísica, matemática e física, que inclui a psicologia ou a ciência da alma, na visão dele. E por que as questões voltadas para a matemática e por que essas questões voltadas para essas outras ciências? Na verdade, a metafísica, em Aristóteles, significa o quê? Algo além da nossa realidade. Portanto, seria um estudo que eu poderia avaliar as circunstâncias de agora, mas que elas serviriam para serem observadas além disso que está sendo colocado. E a questão da matemática, por quê? Porque é uma ciência exata, é uma ciência que não mente, é uma ciência certa e segura. Você pode até dizer, professor, mas eu não consigo realizar um cálculo matemático. Se você não consegue, é porque teve alguma coisa que você deixou de aprender. Mas a matemática criada por Pitágoras, o cálculo que foi criado por Pitágoras, o cálculo que foi criado por, vamos dizer assim, por muitos teóricos, inclusive do período pré-socrático, que valorizavam isso, como o Árquitas e o Filolau de Tarento, que nascem nessa mesma escola de Pitágoras, o cálculo que foi criado por eles, até hoje existe e a fórmula é a mesma. Então, cabe a nós aprendermos isso aí, a física com a questão dos movimentos. Então, Aristóteles, ele teve um destaque diferente de Platão e de Sócrates, porque ele se preocupou, inclusive, em dividir essas ciências, essas disciplinas, pelas quais o ser humano deveria obter conhecimento. Tá certo? Até aqui tudo bem? Dúvida? Pergunta? Sim, professor. Tranquilo. Oi. Tudo tranquilo, pode continuar. Ótimo, pois vamos lá. As obras teoréticas, elas escritas por Platão, ou por Aristóteles, perdão, são a física, a de física, a de anima e metafísica, que foram as obras criadas por ele para falar dessas ciências. Então, o título dessa última, por exemplo, ela não foi dado por Aristóteles, mas por um organizador de suas obras, tá certo? Porque ele fala numa linguagem que caracteriza aqui a metafísica, mas esse termo vai ser aplicado por alguém que analisou
as obras de Aristóteles que não se sabe, tá certo? Só tem essas informações. E aí as próximas ciências, né, enfatizadas por ele, foi a questão das ciências práticas. Qual era a função dessas ciências? Na visão de Aristóteles, essas ciências elas produzem um conhecimento particular, conhecimento este que varia conforme as circunstâncias e é possível, isto é, que não envolve uma necessidade. Ou seja, a praticidade de algo é particular do ser humano. Então, à medida que eu pratico algumas coisas, eu fico mais eficiente nessas coisas. E isso é próprio de cada um. Então, as ciências práticas, ela é uma ciência particular, tá certo? Por isso que eu não posso, já fugindo um pouco aqui do pensamento de Aristóteles, dizer que alguém, vamos dizer assim, é menos inteligente do que outro alguém. Eu não posso. Eu posso dizer que alguém aprende de forma mais lenta que outras pessoas. Mas, porque isso faz parte da prática de cada um, tá certo? O que mais que a gente pode falar dessas ciências? Na verdade, essas ciências aqui, de acordo com Aristóteles, as ciências práticas, elas estão voltadas para o bem moral dos indivíduos, gerando um conhecimento que será aproveitado pelo sábio, não para a sua contemplação, mas para orientar as suas ações. Ou seja, nesse caso aqui, as ciências práticas, eu vou fazer um aperfeiçoamento delas, para gerar um conhecimento para que eu possa realizar as coisas, para orientar as minhas ações, e não para eu me vangloriar disso, tá certo? Voltado para a minha questão moral. Por quê? O que é que significa moral? Na verdade, algumas pessoas, elas entendem que moral está relacionada, né, às questões de autoritarismo. E, na verdade, na filosofia, a moral significa o nosso comportamento no meio social. E aí, na visão de Aristóteles, você priorizar essas ciências práticas é no sentido de você orientar as suas ações. E as ciências práticas, na visão de Aristóteles, elas estavam inseridas nas seguintes disciplinas que o ser humano poderia aprender, que era a questão da economia, a questão da ética e a questão política. Essas duas últimas, no caso, ética e política, na visão de Aristóteles, são disciplinas indissociáveis. Isso por quê? Porque a ética, ela orienta uma ação política e a política, ela precisa ser fundamentada pela ética. E a questão ética, ela é um conhecimento amplo, porque algumas pessoas acham que ela está voltada só para a questão de fofocas, para a questão, vamos dizer assim, de coisas do dia a dia, e não é. Eu, dentro de um ambiente político, eu tenho que entender que eu tenho que ser ético com as pessoas, usando a verdade com elas, tá? Então, essa era uma visão de Aristóteles. Inclusive, ele disse que nem todo mundo nasceu para a política. Na visão dele, ele dizia, o homem, ele é um animal político. E o que é que significa isso? Só entra dentro do meio político aquele que já nasceu para conviver com pessoas. Então, as pessoas que nascem para conviver com pessoas, porque você pode até dizer assim, professor, mas todo mundo nasceu para conviver com gente. Foi. Mas algumas pessoas, vamos combinar, que elas deveriam viver com os bichos, e nem os bichos iam querer viver entre elas. Tá certo? Então, a visão de Aristóteles é que o ser humano, ele deveria, dentro da proposta política, valorizar a questão ética, ele entender que ele está lá a serviço do povo. Por isso que Aristóteles foi, inclusive, a favor de que tivesse, vamos dizer assim, modelos de organização política. E que modelos são esses? Essa separação de, como é que eu posso colocar aqui para vocês, que deveria ter a monarquia, a oligarquia ou a democracia, dependendo da cultura que esse indivíduo estivesse inserido, tá certo? Por fim,
as ciências poéticas, né, para falarmos aqui da questão voltada para as ciências dividida por ele, as ciências poéticas ele classificou como uma ciência inferiores, né, às demais. Gente, até aqui tudo bem? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Alguma colocação? Me deem um retorno. Por enquanto, não. Tá tudo tranquilo. Ou vamos lá. Tudo certo, As professora. ciências poéticas, elas foram classificadas, né, como ciências inferiores às demais. Elas não geram conhecimento voltado ao próprio sábio, pois elas fundam uma atividade que envolve a fabricação de algo exterior a ele. E como assim? Que exemplo a gente pode dar em relação a esse tipo de ciência? Elas visam produzir uma obra como, por exemplo, os afrescos, que eram pinturas feitas em gesso úmido. Olha que Aristóteles, lá na Grécia Antiga, já enfatizava essas questões. É uma ciência voltada também para a produção musical ou até mesmo uma palestra. Então, na visão de Aristóteles, os seres humanos eles deveriam passar por essas ciências. Você vê que cada um aborda uma situação diferenciada. E não somente dois mundos, como apontava Platão, específicos pelo qual o ser humano passava por eles, mas que somente um daria o entendimento. Então, na visão de Aristóteles, essa postura de Platão ela foi uma postura muito vaga, tá certo? Então, as principais ciências citadas por Aristóteles foram essas, e as ciências correspondentes, as disciplinas correspondentes a essas ciências aqui, foram as ciências poéticas e a retórica, tá certo? Então, a poesia estava voltada para essas ciências aqui, a questão da arte estava voltada para essas ciências, e tem uma observação em relação à retórica. A retórica foi vamos dizer assim, foi algo trabalhado pelos sofistas. E o que é que significa a retórica? O conceito de retórica. Cuidado com esse conceito, não esqueçam ele. O conceito de retórica significa a arte de falar bem. E a arte de falar bem, de acordo com os sofistas, ela não é algo voltado para você usar palavras de norma culta nos seus discursos, mas que você soubesse argumentar, uma disciplina que ensina o ser humano a convencer, a persuadir. E onde é que eu quero chamar a atenção de vocês aqui? É que em Platão, essa disciplina aqui, ela foi, vamos dizer assim, criticada. Por quê? Porque a visão de Platão a respeito dos sofistas era a mesma visão de Sócrates, de que os sofistas eles eram aproveitadores e oportunistas, de que cobravam pelo ensino, tá certo? Então, você vê que aqui, no posicionamento aristotélico, a retórica ela toma voz e vez aqui. Ela tem um lugar, né, significativo nas ciências poéticas, porque na visão de Aristóteles, o ser humano ele tinha que ter este conhecimento retórico aqui, para que ele pudesse se destacar dentro dessas ciências, tá certo? Bom, mas além das ciências apresentadas por Aristóteles, e eu digo a vocês, a vantagem da gente estar tendo uma aula como essa, nós não vamos terminar tudo sobre Aristóteles hoje, porque ainda tem mais algumas coisas para enfatizar dele, para que a gente possa chegar lá nas escolas helenísticas. Ainda se fala, falando a respeito dessa organização de ensino, para Aristóteles, tudo que existe é feito de uma causa. E ela é responsável por esse algo ser necessariamente de um jeito e não de outro. Então, de acordo com este filósofo, tá? Conhecer é algo que nós devemos conhecer pela causa. Como assim? Vamos lá. Para conhecermos algumas coisas, nós precisamos classificar essas coisas, aliás, não é algumas coisas, não. Para conhecermos as coisas, nós precisamos usar, de acordo com Aristóteles, a teoria das quatro causas. E que teoria é essa?
Na verdade, na visão de Aristóteles, uma coisa é o que é devido à sua forma. Qualquer objeto, na visão de Aristóteles, é o que é devido à forma. Agora, como, porém, o filósofo entende essa expressão? Aí, amados, ele compreende a forma como a explicação da coisa, a causa de algo ser aquilo que é. Ou seja, o objeto é do jeito que é por causa da forma como ele foi criado. Então, na verdade, Aristóteles ele distingue a existência de 4 causas diferentes e complementares que explicam as coisas como elas são formadas. E como são classificadas, como que ele classificou essas 4 causas? Vamos lá. A causa material, a causa eficiente, a causa formal e a causa final. Muito cuidado com essa classificação de Aristóteles, tá certo? Muito cuidado com essa classificação de Aristóteles. Agora, vamos exemplificar como que é caracterizada cada uma dessas causas. Repetindo, a teoria das 4 causas, a primeira coisa que você tem que aprender daqui é classificar quais são essas teorias. A primeira, causa material, a causa eficiente, a terceira, a causa formal e, por fim, a causa final. Exemplo, o que é que caracteriza a causa material? De que a coisa é feita. Um exemplo disso, uma casa, que é sempre a gente, na visão de Aristóteles, para que você possa compreender, uma outra coisa é importante você perguntar. Dentro de uma, vamos dizer assim, teoria dessa, você explicar com questionamentos. Então, na causa material, você faz a seguinte pergunta: de que a coisa é feita? Na segunda, o que fez essa coisa? Na terceira, o que lhe dá a forma? Na última, o que lhe deu essa forma? E um exemplo disso que a gente pode dar é a construção de uma casa. No exemplo da casa, a casa é feita de quê? De tijolo. O que fez a coisa? Foi a construção. A casa foi construída através de quem? Do tijolo. O que foi que lhe deu a forma? A própria casa. Qual é a causa final? O que foi que lhe deu a forma? A intenção do construtor. Se a casa ela tem um modelo daquele jeito, é porque o construtor teve a intenção de fazer daquela forma. Nós vamos finalizar por aqui e na próxima aula de filosofia, nós falaremos e citaremos mais exemplos a respeito da teoria das 4 causas de Aristóteles para que você possa compreender melhor, tá certo? Então, até a próxima aula, tá certo? Eu espero que vocês tenham aprendido alguma coisa conosco nessa aula de hoje sobre Aristóteles, tá certo?